Olá, bom dia! Quinta-feira, dia 8 de abril. Preparados? Joga uma aguinha no rosto e vem para a nossa videoaula. Lembra que nós comentamos na última aula dessa parafernália verde aí atrás? Vai ficar mais ou menos assim. Vamos usar para projetar imagens, vídeos, em especial nas aulas de ciências humanas e ciências da natureza. Acredito que assim fique mais fácil de vocês memorizarem, aprenderem e entenderem os conteúdos. Ainda está em fase de teste, mas espero que vocês gostem. Acompanhem comigo a leitura da fábula Raposa e o Espinho. Certo dia, andava uma raposa a trepar uma colina quando pôs uma pata em falso e escorregou. Para não cair, agarrou-se a um arbusto cujos espinhos se lhe enterraram nas patas. Bastante ferida, queixou-se ao arbusto. Pedi-te ajuda e afinal fiquei bem pior do que se me tivesse deixado cair. O arbusto interrompeu-a dizendo: onde é que tinhas a cabeça quando te agarrastes a mim? Não sabes que é meu costume magoar os outros? Moral da história: nunca peça ajuda a quem tem por costume fazer mal. Agora que você já leu a fábula, se preciso, leia mais uma vez, prestando bastante atenção nos detalhes, personagens, no que ocorre, e depois reescreva. Lembre que reescrever é como se você estivesse contando para alguém. Tem que ser com as suas palavras, mas não pode mudar nada do que aconteceu, dos personagens, do cenário. Tem que manter tudo igual estava na fábula, ok? Esse outro exercício de língua portuguesa é bem facinho. Nós temos 3 frases tiradas daquela fábula e elas estão sem segmentação. Vocês vão ter que reescrever cada uma das frases fazendo as separações corretas. As nossas questões de matemática, elas estão todas centradas nesses 2 cartazes. São 2 cartazes de cinema, um do filme O Guloso e outro do filme A Terra em 2030. Embaixo de cada um tem a quantidade de pessoas que já assistiram aos filmes. No caso do Guloso, 4.675 pessoas já assistiram o filme. E A Terra em 2030, 6.740 pessoas. Sabendo disso, nós vamos responder as questões 1, 2 e 3. Preste atenção no que está sendo pedido. Olha na questão 1. Qual é o valor do algarismo 4 nestes números? Então temos 4.675 e 6.740. Vejam que em cada um dos números o 4 está numa casa diferente do outro número. Então qual que é o valor? Quanto vale esse 4 em cada um dos números? O de baixo é a mesma coisa, só que agora com o algarismo 7. Para responder isso certinho, vocês vão ter que lembrar das nossas ordens dos números, da unidade, dezena, centena e da milhar. Lembram? Uma questão: comparando a quantidade de pessoas que assistiram a cada um desses filmes, ou seja, as 4.675 pessoas que assistiram ao Guloso e as 6.740 pessoas que assistiram A Terra em 2030. Qual é a diferença de público entre eles? Ou seja, eu fazendo uma operação aí de um pelo outro, quanto que dá a diferença? Ou, se preferirem, quantas pessoas a mais assistiram A Terra em 2030 do que o Guloso? Perceberam a dica? Agora é com vocês. Armem a continha e cheguem ao resultado correto. Na parte de ciências humanas, em história, vamos estudar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil.
Observaram que eu coloco descobrimento entre aspas? Eu aprendi lá atrás que o Brasil tinha sido descoberto, mas quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, já tinha alguém morando? Já havia alguns habitantes aqui? O que vocês acham? Vamos refletir um pouquinho a respeito disso. As imagens da nossa apostila trazem alguns marcos históricos. Esta primeira imagem é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, no ano de 1500. Ela é uma pintura de óleo sobre tela de Oscar Pereira da Silva. Esta segunda imagem, também uma pintura de óleo sobre tela, retrata a Proclamação da Independência, de François-René Moreau. Esta última imagem, também uma pintura de óleo sobre tela, de 1893, retrata a Proclamação da República, de Benedito Calixto. Agora que nós já vimos essas imagens, cada uma retratando um marco da história do Brasil, vamos para as nossas questões. A primeira é o que você conhece sobre a história do Brasil. Conte pra gente tudo o que você sabe com as suas palavras. Aqui não tem certo e errado, ok? Deixe a sua imaginação e seu conhecimento fluírem naturalmente. A segunda é se você sabe quando o Brasil surgiu, foi descoberto? Sim ou não? Em que ano isso aconteceu? Na questão 3, olhando de novo aquelas 3 figuras que nós vimos lá no início da nossa aula de história, conte pra gente o que você achou mais interessante. Pode ser sobre uma, sobre 2 ou sobre as 3 imagens, ok? Na quarta e última questão, a primeira figura, lembram? Ela retrata o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro no ano de 1500. Retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Olhando, observando só a figura, marque a alternativa que você acha correta. Primeiro, quando os portugueses chegaram ao Brasil, não havia mais ninguém por aqui. Segundo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, por aqui só havia vegetação e alguns animais. E terceiro, quando os portugueses chegaram ao Brasil, por aqui já moravam povos indígenas. É sempre muito bom estar aqui com vocês, ok? Um beijão no coração de todos. Até amanhã.